Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 133, Salmo 133, que tem apenas 3 versículos. Nós vamos ler o Salmo número 133. E na palavra de Deus está escrito: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. E agora abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, receber a palavra através do Espírito Santo, inspirador desta palavra, revelando ao nosso coração a tua vontade, os teus propósitos para cada um de nós, de maneira que a nossa vida seja transformada ao ouvirmos a tua palavra e que possamos também colocá-la em prática. É a nossa oração, clamando por ouvir a tua voz, e eu, Deus, entrego em tuas mãos a minha vida. Peço graça, peço tua misericórdia sobre mim e a unção do teu Espírito, sem a qual não consigo ministrar a tua palavra. Que ela esteja sobre mim, para que a tua palavra seja eficaz a cada um de nós. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, aqui está um salmo que fala muito a respeito da unidade, da união fraternal, a união dos irmãos. E diz que isso é agradável a Deus. Coloca aqui alguns exemplos, faz aqui algumas alegorias e metáforas, dizendo que é nessa unidade que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, como é importante aos olhos de Deus que os irmãos tenham unidade, aproximação, comunhão, que é o assunto deste salmo. Mas quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, para a época atual, e isso vem piorando a cada dia, cada vez mais as pessoas se tornam individualistas, não é? É muito comum a gente ouvir aquele ditado popular, cada um por si, e alguns ainda dizem, e Deus por todos. Mas esse Deus por todos é só uma desculpa, não é? Que na verdade mesmo o que está em jogo é o cada um por si. Então a gente vive num mundo bastante individualista. E a sociedade moderna acaba impondo ao homem este isolamento e essa busca por uma autossuficiência, que o próprio homem consiga se autossustentar, se autogerir. Por isso hoje em dia talvez estejam muito em voga e com bastante popularidade os livros de autoajuda, os chamados coaches, porque dão conselhos de como você pode superar as suas debilidades, mas normalmente tudo isso centrado no indivíduo. E por causa disso a gente acaba se tornando distante um do outro, porque está cada um aí buscando o seu próprio ideal, cada um olhando para o seu próprio umbigo, e querendo satisfazer as suas próprias necessidades. E a gente tem a internet, a mídia social, que no início até tentou aproximar as pessoas, mas na verdade acaba também afastando as pessoas, não é? E aí restam esses pensamentos, de livros de autoajuda, auto isso, auto aquilo. Como é que eu consigo viver bem comigo mesmo? Como é que eu consigo superar as minhas dificuldades? E com isso a gente vai perdendo o sentido de coletividade, de comunhão, de fidelidade, de amizade e de compromisso. Quando a Bíblia fala de unidade, e quando Deus nesse salmo exalta essa unidade, e diz que é nela que a bênção e a vida estão derramadas, isso então para Deus tem um sentido muito importante. Quando a Bíblia fala sobre a unidade da igreja também,
Isso tem também um peso muito grande naquilo que Deus quer fazer em nós e também através de nós. Mas unidade não é apenas nós estarmos reunidos no mesmo lugar, porque a cada culto a gente chega aqui e se reúne. Nós sentamos juntos, sentamos perto, alguns dos outros, e isso então quer dizer que nós estamos unidos? Não. Pode ser que a gente esteja aí perto um do outro, mas exista um abismo de separação entre nós, pelas mais diversas razões que a gente possa apresentar. Mas o que Deus fala quando menciona unidade na igreja, vai muito além do estar perto, do cumprimentar, do saudar, a paz do Senhor e tal, vai muito além disso. Quando a Bíblia fala de unidade, ela fala de compromisso, ela fala de envolvimento. Então, a unidade mencionada por Deus, ela requer fidelidade, ser fiel ao seu irmão. Veja, a Bíblia não fala que eu devo ser fiel apenas a Deus, mas ela diz que eu tenho que ser fiel também ao meu próximo, ao meu irmão. Então, tudo isso está inserido nesse sentido de unidade que nós aprendemos pela Bíblia Sagrada. E a falta disso é exatamente o que tem atrapalhado o mundo atual. Porque as pessoas são individualistas e, por causa disso, não têm compromisso, não têm fidelidade. É raro nós encontrarmos hoje fidelidade. E aí isso afeta todos os relacionamentos. O primeiro relacionamento, que talvez seja, depois do meu relacionamento com Deus, o mais importante, que é o relacionamento matrimonial, que é o único relacionamento em que a Bíblia diz que as pessoas se tornam uma só. Não é isso que a Bíblia fala? Quando você se casa, você se torna uma só carne. Nenhum outro relacionamento, pai, filho, irmão, irmã, nenhum outro tem esse poder, a não ser o casamento, de transformar duas pessoas em uma só carne. E isso também é afetado pelas circunstâncias do mundo hoje. Porque cada um pensa em si mesmo. Como é que eu vou ser uma só carne com uma pessoa se cada um tem um objetivo, cada um tem um sonho, cada um tem um plano, se não há fidelidade? Qual casamento vai permanecer se os cônjuges não forem fiéis um ao outro? Dá para continuar casado sem fidelidade? Então, tudo isso que afeta o relacionamento humano, afeta em todos os sentidos, em todas as áreas. E a Bíblia vai sempre mostrar para a gente como a comunhão é importante, como é importante a gente atentar para isso. Mas um conceito também que eu preciso ministrar para você essa noite é que, apesar da Bíblia falar de unidade, e nós precisarmos valorizar isso, não vamos deturpar a palavra de Deus. Eu poderia dar uma mensagem aqui só exaltando os benefícios da unidade. E de repente você, sem muito entendimento bíblico, pode imaginar que você pode se unir a qualquer pessoa. E isso não é verdadeiro. Essa não é a plena verdade das Escrituras. Então, a Bíblia fala da importância da unidade, mas também diz com quem eu devo me unir, com quem eu devo estar perto, com quem eu devo compartilhar. Não é uma unidade, um congraçamento entre povos, não. A Bíblia fala com quem eu devo me aproximar e com quem eu devo ter relacionamento. Então, há pessoas das quais eu não devo me aproximar. Há pessoas com as quais eu não devo ter relacionamento. Não digo que eu não deva evangelizá-las, pregar Jesus para elas. Isso nós fazemos a todas as pessoas. Mas relacionamento, proximidade, comunhão, a Bíblia define com quem eu devo ter isso. Então nós precisamos atentar para isso. Primeira coisa que eu quero apresentar para você como um princípio, porque toda a Bíblia é baseada em princípios de Deus. Não são coisas aleatórias que nos são ensinadas. Há um princípio que vem desde o início. E lá no Gênesis, o livro das origens,
nós já encontramos diversos princípios de Deus a respeito de tudo que vai ser ensinado. Então a Bíblia é uma sequência de ensinamentos que vão se aprofundando cada vez mais, a revelação vai sendo ampliada por Deus à medida que o tempo avança. Então é importante olhar para os princípios. E um deles eu quero te mostrar, está em Gênesis capítulo 2, veja lá mesmo no início da sua Bíblia, no versículo número 18, onde está escrito: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Sozinho. Então, a solução de Deus: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, então, por princípio, já coloca que não é plano de Deus que o homem viva sozinho. Por isso, Deus faz a companhia para o homem, com a qual ele se uniria, e aí diz depois aqui o verso 24, após essa unidade se tornaria uma só carne com a sua mulher. Mas isto nasce de um padrão, de um princípio, que não é bom nós estarmos sozinhos. Mas aí, voltando àquilo que eu digo, se ainda pouquinho atrás, se eu analisar a Bíblia sem critério e não entender os princípios, eu posso então partir de um seguinte raciocínio errado. Bom, Deus diz que não é bom estar sozinho, então é bom que eu esteja acompanhado. Será que isso está certo? Mais ou menos. Depende de quem. Acompanhado por quem? Aí há um ditado no mundo que acaba sendo bíblico. Sabe qual é o ditado? Antes só do que mal acompanhado. Quando Deus estabeleceu o princípio, automaticamente já criou a companhia. Deus tem uma companhia para você. Sabia disso? Deus tem uma companhia para cada um de nós. Deus tem um irmão e um amigo, alguém com quem eu posso ter comunhão. Deus tem, não é preciso ficar sozinho, não é preciso se isolar, não é preciso se afastar, mas eu preciso buscar a companhia daqueles que Deus preparou para que eu andasse com eles. A comunhão da igreja, ela é preparada por Deus. Então não é um problema apenas eu quero estar acompanhado porque não é bom que viva só. Está na Bíblia, olha aqui. Não, mas espera aí. É melhor estar só do que estar na companhia de pessoas com as quais você não deveria ter nenhum tipo de relacionamento. Então há um equilíbrio e Deus nos mostra isso aqui. Mas veja o que Deus está dizendo. Por que não é bom que o homem viva só? Porque Deus não gosta dessa solidão. Isso não é legal. E veja, na própria divindade há um princípio de pluralidade. Nós não dizemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, embora sejam um. Há ali um princípio de pluralidade. Deus trabalha nessa triunidade. Então, na própria divindade, esse princípio já se estabelece. E isso, então, deve ser levado em conta por nós também. E aí isso deve mudar o nosso temperamento. Há pessoas que gostam de se isolar e acham que isso é uma característica do temperamento. Eu sou assim, eu gosto de ficar aqui quietinho no meu canto, eu quero ir para a igreja, mas não quero conhecer ninguém, não quero falar com ninguém. Isso não é certo, irmão. Pode até ser você achar que é uma característica, mas isso não é certo aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus você precisa ter comunhão com os irmãos. Você precisa ter companhia. Não é porque existe gente ruim que eu não vou me relacionar com ninguém. Não é porque eu me decepcionei com alguém que eu não vou me relacionar com ninguém. Entende? Vamos separar uma coisa da outra. Eu preciso entender o princípio que Deus está estabelecendo. Então, os maiores problemas que o povo de Deus enfrentou ocorreram quando eles tentaram simplesmente caminhar sozinhos. Israel, em alguns momentos, achou que podia caminhar sozinho, até sem Deus. Se Deus não está, a gente dá um jeito. E não dá. Nós não podemos caminhar sós. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja no sentido de que na igreja existe a comunhão dos santos. Isso faz parte da nossa vida espiritual.
Não é cada um por si, Deus por todos. Não é, eu tenho um relacionamento com Deus, então não preciso ter relacionamento com mais ninguém. Talvez esta seja a tentativa frustrada da santidade no passado, né, em que aqueles homens que queriam ser muito santos, eles se isolavam lá no alto da montanha e tal, para não ter contato com ninguém. Porque quando não tem contato com ninguém, é mais fácil ser santo. Eu quero ver você ser santo com o irmão chato que está do seu lado aí. Ó. Dá uma olhadinha para ele. Aí que você tem que ser santo, né? Com esse tremendo desse chato que está contigo aí. Mas aí não, eu prefiro me isolar. Não, é melhor não ter relacionamento, porque sempre que a gente relaciona, acaba tendo briga, Não, a gente tem que se aperfeiçoar. A gente precisa mudar isso. E não ter isso como verdade, baseado apenas na nossa prática, que não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que Deus deseja a união entre os irmãos. E toda vez que Israel tentou caminhar sozinho, perdeu. Para nós vale esse princípio. Há outro princípio aqui no Antigo Testamento também, que está em Eclesiastes. Quero ler, você já conhece aqui o texto, Eclesiastes, no capítulo 4. É bem conhecido, a gente usa às vezes até nos encontros de casais, né, esse texto. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Princípio de Deus também. A força da unidade, a força da união, da companhia, né, de ter alguém que me levanta quando eu caio, que me esquenta quando eu estou com frio. Isso não é só no sentido homem e mulher, mas no sentido amizade, companheirismo, irmandade, sentir o calor, da companhia, da conversa, da troca de ideias. Tudo isso é parte da visão de Deus para a comunhão dos crentes, para a comunhão da igreja. Mas mais uma vez eu lembro, com qualquer um? Não. De qualquer maneira? Sem critério? Absolutamente não. É melhor estar só do que mal acompanhado. Jesus, ele agiu também debaixo desse mesmo princípio. Vamos ver esses princípios no ministério de Cristo. Abra comigo Marcos capítulo 3. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Marcos 3, 14 e 15 diz: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja, no seu ministério, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus que se fez carne, todo poder lhe foi dado no céu e na terra, como diz a Bíblia, mas na hora de exercer o seu ministério, ele não vai sozinho. Já parou para pensar nisso? Jesus precisava de alguém? Precisava dos discípulos? Se a gente parar para pensar de forma bastante natural e humana, você diria assim: poxa, Jesus, era melhor você não ter tido desse discípulo nenhum. Você já viu quanto trabalho que os discípulos deram para Jesus? Brigando entre eles, tendo ciúme, disputando quem era o melhor, querendo saber quem era o traidor, né? Tanta coisa errada que eles fizeram, um traiu, o outro negou 3 vezes. Então, pensa bem, Jesus, eu acho que o senhor errou aí, era melhor não ter tido ninguém. Aí a gente pensa assim: melhor ficar sozinho, porque sozinho eu não enfrento esse problema. Mas não é verdade. O princípio, o exemplo que Jesus deu é que precisa de ter gente. E gente tem defeito. Sabia? Se você não quer encontrar defeitos, não converse com gente. E o pior é que alguns levam isso a sério, sabe? Eu já cansei de ver na internet algumas pessoas dizendo assim: prefiro o meu animal de estimação. Você já viu isso? Né? Prefiro lidar com o meu cachorrinho, com o meu gatinho, do que lidar com pessoas.
Parece uma frase de efeito, parece uma coisa, mas é errado. Porque Deus fez os animais, nós devemos amá-los, cuidá-los, tudo beleza. Mas Deus fez o homem e deu ao homem valor superior ao dos animais. Lá em Mateus 6, quando Jesus fala das preocupações, ele fala, né, dos lírios do campo, ele fala das aves do céu, mas ele lembra, vocês valem mais do que lírios e do que aves. Nós valemos mais do que plantas e do que animais. Então, se eu digo que eu prefiro um cachorro do que um ser humano, no mínimo eu estou pecando, irmãos. Por mais que essa frase seja bonita e de efeito, no mínimo ela é um pecado. Porque Deus valoriza mais o ser humano do que qualquer animal. Embora Deus não despreze nem mande a gente maltratar os animais. Mas um ser humano vale mais. Deus não manda eu maltratar as plantas nem destruir a natureza, mas o ser humano é mais importante do que as plantas, do que a natureza. É princípio da palavra de Deus. Então, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. E Jesus chamou 12 para estar com ele. Podia muito bem se virar sozinho, tinha todo o poder para isso, não precisava. Mas mesmo assim nos deixou o exemplo, estar com ele. Ele os chamou para estarem com ele. Foi o que a Bíblia disse aqui no verso 14. Designou 12 para quê? Para estarem com ele. Não disse que designou 12 para trabalhar, para limpar, para varrer a casa, para lavar a roupa. Ele disse que ele designou 12 para estar com ele. A importância de estar com alguém. A importância de ter alguém para que você esteja com essa pessoa. Jesus nos dá esse exemplo logo aqui no seu ministério também. E esse grupo era importante para que a obra tivesse continuidade. Quem levou a obra depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus? Foram os seus discípulos. Então havia uma importância, era para estarem com ele, mas também para depois a obra se propagar através deles. E quem são os sucessores apostólicos hoje, irmãos? A Igreja Católica diz que é o Papa, né? Mas não é não. Os sucessores apostólicos somos nós. Nós somos os sucessores dos apóstolos, dos discípulos. Aquilo que eles fizeram depois que Jesus morreu e ressuscitou, é aquilo que nós continuamos a fazer hoje. É o trabalho da igreja, pregar o evangelho, evangelizar, falar de Cristo, não é? Então nós somos estes sucessores e nós precisamos estar com Jesus. Mas também precisamos estar com os irmãos. Há pessoas tão decepcionadas com a igreja, com a comunhão, que já tiveram vários aborrecimentos, que dizem assim, eu não preciso mais ninguém, eu faço a obra de Deus sozinho, eu quando quero pregar vou no trem, agora não pode mais pregar no trem, né? Proibido. Já era, então não tem nem mais o trem para pegar, vai para a rua, vai capaz de levar uma bolacha, outro dia mostrado na TV aí, né? Vários pregadores da rua levando bolacha, mas a pessoa de repente ela parte para essa, estou tão decepcionado que eu me viro sozinho. Isso não é verdade, isso não é o princípio de Deus. O princípio de Deus não prevê isso. E sempre que Jesus pedia um trabalho para os seus discípulos, ele os enviava para realizar esse trabalho. Veja, Jesus trazia para perto de si os seus discípulos. Veja, entre os 12, a Bíblia diz que ele tinha 3 mais chegados. Veja Mateus, capítulo 17, versículo 1. 3 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Quando houve a transfiguração de Jesus, quem presenciou foram Pedro, Tiago e João, que ele separou e levou um pouquinho mais para lá, para mais perto dele, para mais intimidade. Então ele tinha pessoas próximas a ele. Isso é importante. Que nós tenhamos pessoas próximas a nós. Veja Marcos capítulo 14, um pouco adiante, esse princípio também vai se mostrar aqui como verdadeiro
na palavra de Deus, e fica aqui a lição para nós, os sucessores apostólicos, Marcos 14, versículo número 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Por várias vezes você vai ver Jesus mandando os discípulos 2 a 2. Podia ir um só, né? Vai lá. Mudava alguma coisa no contexto da passagem, no contexto da história? Não mudava nada. Mas ele está mostrando o princípio. O princípio é: ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos com os irmãos. Discípulos trabalham juntos. E por várias vezes Jesus mandou 2 discípulos fazerem o trabalho e não apenas um só. Em Lucas capítulo 10, vamos ler isso também aqui. Lucas capítulo 10, versículo número 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, além dos 12, agora ele designa 70, e os enviou. Quanto? De 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e o lugar aonde ele estava para ir. Então ele chamou 70 discípulos e designou que fossem 2 a 2. Então, se foram 2 a 2, eles podiam ir a 35 cidades diferentes, que é a metade de 70, né? Aí você pensa assim, olha, se fossem sozinhos, poderiam alcançar 70 cidades, e cada um para uma cidade, não é? Olha, mas não é esse o problema. Deus não está preocupado com isso. Ele quer a unidade. Ele quer que eu tenha companhia. O princípio está lá em Gênesis. Não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem trabalhe sozinho. Nós temos que ter companhia para trabalhar com a gente, para pregar com a gente, para fazer a obra com a gente, para evangelizar com a gente. Não é sozinho, é alguém do nosso lado. E Jesus aqui nos deixa como exemplo e como princípio de Deus. Mas como eu disse a você no início, esse princípio, ele é um princípio, mas ele não é mágico. Não basta a gente juntar pessoas para conseguir um resultado positivo. Porque há um outro princípio bíblico que rege esse relacionamento. Veja, Jesus enviou 2 a 2. 70 pessoas em duplas de 2, 35 duplas de 2. Né? Dupla de 2 é uma redundância, né? Mas tudo bem. Me perdoe o português. Mas vejam o que acontece no princípio de Deus. É tudo para dar certo. Beleza. Mas só isso basta? Não basta. Lá em Amós capítulo 3, verso 3, tem um versículo muito importante também que traz um princípio. E há uma pergunta ali. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Então não é mágica, não basta apenas eu ter uma companhia e tudo vai dar certo. Não. Não basta apenas eu casar que tudo vai dar certo. Não. Não basta apenas eu ter um amigo de ministério que tudo vai dar certo. Não, não basta apenas eu ter uma dupla comigo que vai dar certo. Não, é preciso que haja acordo entre esses 2. Imagina, Jesus envia 2 a 2, e aí no meio do caminho um diz assim, eu acho que a gente tem que ir ali, o outro não, eu acho que é melhor a gente ir por ali. Como é que fica isso aí? Né? Aí começa a discussão danada entre eles e ninguém vai a lugar nenhum. Então, para andar juntos, não é mágica, não basta juntar. Tem que ter acordo. É um grande princípio do Senhor. Então a igreja não é a igreja apenas porque ela reuniu pessoas. Ela é a igreja quando ela reúne pessoas em acordo. Por isso, Paulo, quando fala de unidade, ele fala que a gente tem que pensar todo mundo a mesma coisa, que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ele fala de pensamento, de sentimento, ele fala de direção, porque é preciso acordo. Se nós não tivermos acordo, cada um vai para um lado. E aí volta aquele Deus nos acuda, né? Cada um por si e Deus por todos. Atende ao princípio? Não atende ao princípio.
A união só produz a força, né, como diz o ditado, a união faz a força, quando todo mundo empurra na mesma direção. É igual cabo de guerra, né? Um puxando para um lado, outro está puxando para o outro, aí ninguém sai do lugar. A união só faz a força quando todo mundo faz a força na mesma direção. Se a gente fizer força em direções contrárias, a gente não sai do lugar. A gente não progride, a gente não caminha. Então não é mágica. Há uma lógica por trás desse princípio e que ela precisa ser observada. E quem dá a direção dessa lógica é Deus na sua palavra. É preciso o acordo. E há certas coisas que não dá para misturar, como eu já falei para você. Não é porque não é bom que eu viva só que eu vou andar com qualquer pessoa. Eu preciso andar com quem pensa como eu, com quem crê como eu, com quem busca o mesmo ideal que eu, com quem tem os princípios mesmos do Evangelho como eu, para que haja acordo entre nós. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, traz aqui mais uma vez o princípio no capítulo número 22, do livro de Deuteronômio 22, versículo 9 até o versículo 11. Olha o princípio. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Então, a semente tem que ser da mesma espécie para ser semeada juntas e dar muitos frutos. Jesus nos designou para que a gente dê fruto, mas nós precisamos ser do mesmo tipo, da mesma espécie. É óbvio, não é? Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Mais uma vez, o mesmo princípio. Aí você pensa assim, por que Deus desce a esses detalhes, né, da vida cotidiana? Ele está dizendo, vou lavrar a terra. Como é que você faz para lavrar a terra? Você pega o animal, coloca nele o arado e o animal puxa o arado que vem sulcando a terra. É esse o uso do animal nessa agricultura primitiva. E aí Deus diz assim, você não pode fazer isso misturando dois animais diferentes, boi e jumento. Vou botar para puxar o arado. Boi de um lado, jumento do outro. Boi não anda com jumento. Isso que Deus está dizendo aqui. Olha que princípio legal. Boi não anda com jumento. Crente não anda com incrédulo. Dá para entender? Porque boi não anda com jumento. Por que, Deus? Porque não vai dar certo. Porque o boi tem uma força, o jumento tem outra. Aí os dois estão puxando o arado. Mas o mais forte faz ele puxar mais. E aí o arado começa a envergar. Em vez de ir para frente, ele vai para o lado. É por isso que para andar junto, tem que ter a mesma força. Tem que ter a mesma disposição. Tem que ter a mesma direção. Imagina o boi cair para um lugar, o jumento cair para o outro. É como aqueles discípulos que eu falei ainda há pouco. 2 a 2, maravilha, mas no meio do caminho discutem para dizer para onde vão. Vai dar certo isso, irmão? Isso é um princípio, está lá em Deuteronômio, lá atrás, na lei ainda, lá atrás, mas vale como um princípio. E no verso 11, não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Lã e linho. Você gosta de roupa de linho? Você gosta de roupa de lã? Ótimo. Mas lã com linho não dá certo. Costurar a lã no linho não funciona. A camisa de linho, agora não usa mais, né? Tá difícil encontrar uma camisa de linho, mas antigamente era bonita, né? Deixava você o termo alinhado. Por que você ficava alinhado? Porque era uma camisa de linho, né? Aí você ficava bonito. Agora não usa mais. Mas lã com linho não combina. Então veja o princípio, não é só juntar, mas é afinar, é direcionar, é entrar em acordo para que a gente possa andar juntos. E Jesus também foi bastante taxativo em relação a esse princípio. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 12, versículo número 30. Ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Parece radical, mas ele não deu a opção de eu estar
alguns graus separado da direção que ele deu. Porque, veja, se eu tenho uma direção e na hora da minha caminhada eu me desvio que seja meio grau dessa direção, depois que essa caminhada acontecer por muito tempo, eu estarei bem longe da onde eu deveria estar. A princípio, meio grau parece que não faz diferença. Mas lá à frente você vai ver a distância enorme que vai haver nesse distanciamento provocado por meio grau de diferença na direção que eu assumi nesse início. Por isso Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu gosto muito de Jesus, eu amo 90% do que ele fala. Dá para funcionar assim? Eu amo 99% do que a Bíblia diz, mas tem 1% aqui que eu acho que eu não concordo, como diz agora os pastores modernos, tem que ser atualizada a Bíblia, né? Como falou o Ed René Kivitz, né? A Bíblia tem que ser atualizada, ela está muito defasada, então eu não concordo. Eu amo muito dela, mas tem uma partezinha aqui que não funciona para mim. Então, é como disse Jesus, ou ajunta ou espalha. Ou estar a favor, ou estar contra. Não tem como eu me desviar 1%. Não tem como eu mudar a minha rota em meio grau e continuar chegando ao mesmo lugar. Então isso é importante. Então eu entendo que Deus quer que a gente seja unidos, mas que a gente tenha critérios. Não é com todo mundo que eu posso me juntar. Não é com todo mundo que eu posso caminhar. Não é com todo mundo que eu posso fazer a obra de Deus. Eu preciso estar em acordo e eu preciso obedecer esses princípios da palavra de Deus. Só que a gente acaba não entendendo isso. E quando a gente não entende os princípios de Deus, vai acontecer, invariavelmente, vão acontecer os problemas. E a maioria dos nossos problemas vem daí. Da gente não entender os princípios e, por isso, acabar quebrando os princípios. Há um princípio de Deus sobre a minha companhia, sobre o jugo desigual. Há um princípio, mas eu posso seguir ou não. Quando eu não sigo, normalmente termina em problema. E aí não dá para culpar a Deus. Você entende isso? Não dá para culpar, a culpa é minha. Quando Neemias quis reconstruir os muros de Jerusalém, veja o que aconteceu. Vamos ler lá Neemias, capítulo número 2. São princípios, né, irmãos, que nós precisamos atentar. Neemias, ele vai ter a grande missão de reconstruir os muros, e era uma missão árdua, que era muito trabalho para fazer. Toda ajuda seria necessária, e talvez até alguém diria bem-vinda, mas às vezes não é toda ajuda que é bem-vinda. Às vezes alguém vai te ajudar e acaba te atrapalhando. Por quê? Porque não está na mesma direção que você. Porque não segue o mesmo critério que você. Então, quando Neemias fazia isso, Neemias capítulo 2, verso 19, diz assim, porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Só quando souberam que eles estavam construindo lá, pensaram assim, vocês estão aí de rebeldia? Será que o rei sabe disso que vocês estão fazendo? Aí olha a resposta de Neemias. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm parte nessa obra. Vocês não têm parte para estar conosco nesse trabalho e estão de deboche, estão apostando no fracasso. Então Neemias foi seletivo. Havia um trabalho a ser feito, mas eu não posso aceitar a ajuda de qualquer um. Porque para estar comigo, tem que ter parte comigo. E quem tem parte comigo? Aquele que tem a mesma herança que eu tenho. Qual é a nossa herança? Filhos de Deus, nós temos herança
Então, o que tem a mesma herança que eu, esse pode trabalhar comigo. Mas o que não tem parte nesse trabalho, não pode estar ao meu lado. E estes homens não tinham parte com Neemias. É difícil trabalhar com pessoas que vão certamente, por não ter parte contigo, vão sempre criar problema, irmãos. Olha o caso dos discípulos mais uma vez. 70, 2-2. E a Bíblia não fala que teve nenhum problema, que teve nenhuma desavença, nenhuma discussão. Simplesmente o trabalho funcionou. E por que que funcionou? Porque estavam na mesma direção e estavam em acordo. É difícil trabalhar com pessoas que só veem dificuldades, só veem impossibilidades, só fazem reclamações o tempo todo. Fala sério, na sua vida secular, você consegue trabalhar ao lado de gente assim, que reclama o tempo todo? Se você tivesse uma empresa e contratasse funcionários, você ficaria com funcionários que, mesmo fazendo o serviço, reclamam o tempo todo? Sempre reclamam e dizem que é tudo ruim, que está tudo impossível, que isso e que aquilo? Não! Porque nós não queremos esse tipo de gente ao nosso lado, porque isso contamina e isso impede o crescimento, impede o progresso e certamente vai bloquear o trabalho. Nessas horas decisivas, essas pessoas vão abandonar o barco. Quando tiver um problema, são as primeiras a fugir, são as primeiras a cair fora. Interessante que Jesus disse que uma das diferenças entre o pastor e o mercenário é essa. Porque quando vem o lobo, aí é que você vê quem é quem. Porque quando vem o lobo, o pastor enfrenta o lobo, o mercenário sai correndo. Então quem está do seu lado vai enfrentar o lobo contigo? Ou vai sair correndo na primeira dificuldade que acontecer? Então, nós precisamos levar isso em consideração. E o próprio apóstolo Paulo teve a sua experiência nesse quesito, só para a gente ilustrar, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo está na cadeia, e ele diz no verso 15 do capítulo 1, estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ele cita 2 dos demais que o abandonaram. Estavam lá com ele, bonitinho, quando estava tudo certo, estavam lá. Bastou ele ser preso, deram no pé. Bastou chegar uma dificuldade, vir o lobo, e aí saíram correndo do lobo, ao invés de enfrentar o lobo. Então veja o princípio de Deus mostrando para mim, eu preciso de irmãos, eu preciso de amigos, eu preciso de comunhão, eu preciso me relacionar na igreja. Mas não pode ser com qualquer pessoa. Mas eu tenho que ter critérios, eu tenho que observar quem anda ao meu lado. Então a lição, escolha bem as suas companhias, mas tenha companhias. Dá para entender? Não se isole achando que sozinho você vai resolver, que sozinho você dará conta. Muitos líderes até acabam caindo nesse engodo, porque estão tão decepcionados com as pessoas que dizem assim, não, agora tem que fazer sozinho, né? Aquele ditado ali, quem quer faz, quem não quer manda, né? Ah, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tenho que controlar tudo. Não desista. Mas encontre as pessoas certas, escolha melhor as suas companhias para que você faça a obra de Deus. E a nossa esperança, queridos, se nós seguirmos esses princípios, nós estaremos na bênção de Deus. Lembra do salmo que eu li aqui no início? É ali que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. E uma coisa que eu preciso entender é que Jesus sempre estará conosco. Não importa quem te decepcione, não importa quem te passe para trás. Em Mateus 28, 20, que é bem conhecido, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele deixa essa promessa, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. Então, pelo menos uma companhia eu sei que eu tenho, Jesus. Mas eu preciso de outras. Jesus se cercou de 12, depois de 70. Eu tenho que estar unido aos irmãos. Eu preciso comunhão, eu preciso de relacionamentos. Mas me cabe a responsabilidade de escolher melhor as minhas companhias. Jesus está conosco aqui, através do Espírito Santo. Ele disse, não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês pelo Espírito Santo. Mas é por Jesus, que é aquilo que nos une, que nós podemos nos relacionar na mesma direção, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Naquilo que nos aproxima, que é Cristo, a sua palavra, os seus princípios. É isso que nós temos que buscar para viver em unidade com você e com Jesus, ao mesmo tempo. Eu estou com Jesus, o resto que é o resto. Não, estou com Jesus e estou com os irmãos. Esse é o princípio colocado por Deus e é nessa unidade que há a promessa. É ali que o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. E o meu desejo é que Deus abençoe a nossa unidade. Que a gente aprenda a trabalhar juntos, que a gente esteja na mesma direção, com o mesmo alvo, não é? Corrigindo os nossos erros a cada dia e seguindo em frente para onde o Senhor nos mandou. Que a gente consiga fazer isso, porque é aí que está a bênção do Senhor. É aí que está a vida e para sempre. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, depois nós vamos participar da ceia, que é um chamado também à unidade e à comunhão com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelos princípios da tua palavra, que nos tiram da ignorância, Senhor, que nos revelam a verdade, verdade que liberta. Liberta do erro, liberta do engano, das ideias erradas que a gente pode acumular ao longo da vida, Pai. Mas a tua palavra não nos deixa no engano. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés e ela nos traz a verdade. E que cada um dos meus irmãos, essa noite, tenha ouvido a verdade e seja livre por ela e busque viver de acordo com ela, porque isso é melhor para nós. Não é bom vivermos só. Então o Senhor tem algo bom para nós, na unidade, na companhia. Há uma possibilidade. Fala conosco, Senhor, nos dá discernimento para saber o certo e o errado, para saber com quem eu posso andar e com quem eu não posso andar. Dá essa revelação para nós, Senhor. É o que eu te peço, orando por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.